Tenho 78 anos. Quando me olho no espelho, vejo rugas que não estavam lá antes, cabelos brancos que teimam em crescer e um rosto cansado de tentar ser alguém que nunca fui. Passei 60 anos da minha vida tentando ser a mulher perfeita, a esposa perfeita, a mãe perfeita, a nora perfeita, a profissional perfeita. E agora, sentada aqui sozinha neste apartamento silencioso, percebo que desperdicei 6 décadas inteiras perseguindo uma versão de mim que nunca existiu. E sabe o que é pior? Eu fiz isso de propósito. Escolhi essa prisão. E você pode estar fazendo a mesma coisa agora mesmo, sem perceber. Não estou aqui para dar lição de moral. Estou aqui porque aprendi da maneira mais dolorosa possível. E se eu puder evitar que você cometa os mesmos erros que eu cometi, talvez esses 60 anos não tenham sido completamente em vão. Talvez sua dor sirva para poupar a dor de outra pessoa. Então me escute com atenção, porque o que vou contar não é fácil de admitir. Eu me casei aos 18 anos. Era 1964. Minha mãe dizia que eu tinha sorte de ter encontrado um bom homem, um homem trabalhador, de família. Ele tinha 23, um emprego estável numa fábrica, e todos diziam que eu deveria me agarrar a essa oportunidade. E eu acreditei. Acreditei que aquilo era o máximo que uma menina como eu poderia esperar da vida. Então deixei a escola, abandonei o sonho de estudar enfermagem e vesti o vestido branco. Na foto do casamento, eu sorrio. Mas se você olhar com atenção, vai ver que meus olhos estão vazios. Porque já naquele dia, eu sabia que estava enterrando uma parte de mim. Os primeiros anos foram de aprendizado. Aprendizado de como ser a esposa que ele esperava. Acordar antes dele para preparar o café. Ter a casa sempre impecável. Nunca reclamar. Nunca contrariar. Sempre sorrir. Sempre concordar. Minha sogra me ensinou. Ela dizia que um casamento feliz dependia da mulher saber o seu lugar. E eu aprendi direitinho. Aprendi a engolir as palavras que queria dizer. Aprendi a esconder a frustração. Aprendi a fingir que estava tudo bem, quando por dentro eu estava gritando. Tive 3 filhos. Amei cada um deles desde o primeiro segundo. Mas com eles veio uma pressão ainda maior. Agora eu não precisava apenas ser a esposa perfeita. Precisava ser a mãe perfeita também. As outras mães julgavam tudo. Se meu filho chorava muito, eu era fraca. Se eu trabalhava fora, estava abandonando os filhos. Se eu ficava em casa, era acomodada. Não importava o que eu fizesse, sempre tinha alguém pronta para apontar onde eu estava errando. E sabe o que eu fazia? Eu tentava agradar a todas. Tentava ser tudo para todos. E no processo, fui deixando de ser alguém para mim mesma. Meu marido nunca me bateu, nunca gritou. Era um homem bom, segundo os padrões da época. Mas ele também nunca me perguntou o que eu queria. Nunca perguntou como eu estava. Nunca perguntou quais eram os meus sonhos. Porque para ele, assim como para todo mundo, minha função estava clara. Eu era a esposa, a mãe, a dona de casa. E isso deveria ser suficiente. Deveria me preencher completamente. Mas não preenchia. E eu me sentia culpada por não estar satisfeita. Me sentia egoísta. Me sentia ingrata. Aos 30 anos, tentei voltar a estudar. Consegui uma vaga num curso noturno de auxiliar de enfermagem. Fiquei tão empolgada, mas durou apenas 3 semanas. Minha sogra ficou doente e alguém precisava cuidar dela. Meu marido disse que eu era a única que podia fazer isso. Os filhos ainda eram pequenos e precisavam de mim. Então larguei o curso, guardei os livros numa caixa no armário e prometi a mim mesma que voltaria, quando as coisas se acalmassem. Mas as coisas nunca se acalmam, não é? Sempre tem mais uma coisa. Sempre tem mais alguém que precisa de você. Sempre tem mais um motivo para adiar seus próprios sonhos. Cuidei da minha sogra por 7 anos. 7 anos dando banho, trocando fraldas, preparando comida especial, levando ao médico. E sabe quantas vezes ela me agradeceu? Nenhuma. Porque na cabeça dela, aquilo era minha obrigação. Eu era a nora. Era meu dever. Quando ela morreu, senti alívio. E me senti monstruosa por sentir alívio. Mas era verdade. Eu estava exausta. Tinha 40 anos e me sentia como se tivesse 80. Meus filhos cresceram. Um a um, foram embora de casa. Faculdade, casamento, empregos em outras cidades. E de repente a casa ficou vazia. Pensei que finalmente teria tempo para mim. Que finalmente poderia fazer aquelas coisas que sempre adiei. Mas aí vieram os netos. E com eles, a expectativa de que eu seria a avó perfeita. A avó que deixa tudo de lado para cuidar dos netos.
A avó que está sempre disponível. A avó que nunca diz não. E eu não disse não, porque eu não sabia como dizer não. Passei a vida inteira dizendo sim para todo mundo, menos para mim mesma. Então, cuidei dos netos enquanto meus filhos trabalhavam. Cuidei quando eles queriam viajar. Cuidei quando estavam cansados. Cuidei. E enquanto isso, os anos passavam. 50, 55, 60. E eu continuava esperando o momento certo para finalmente viver. Meu marido se aposentou aos 65. Eu achei que finalmente viajaríamos, que faríamos aquelas coisas que sempre planejamos fazer. Mas ele estava cansado. Ele tinha trabalhado a vida toda e agora queria descansar. Então ficávamos em casa, ele assistindo televisão, eu servindo café. Exatamente como sempre foi. E eu percebi uma coisa terrível. Eu tinha passado 47 anos casada com um homem que eu não conhecia. Porque nós nunca conversamos de verdade. Nunca nos conectamos de verdade. Nós apenas cumprimos nossos papéis. Ele morreu há 3 anos. Infarto. Rápido. Sem sofrimento. Todo mundo dizia que eu tinha sorte, que pelo menos ele não sofreu. Mas sabe o que eu senti quando recebi a notícia? Nada. Senti um vazio enorme, mas não era tristeza pela perda dele. Era tristeza pela vida que eu nunca vivi, pelas conversas que nunca tivemos, pela intimidade que nunca construímos, pelo tempo que desperdicei fingindo ser feliz. Depois do funeral, meus filhos queriam que eu morasse com um deles. Diziam que eu não deveria ficar sozinha. Mas pela primeira vez na vida, eu disse não, porque finalmente entendi. Eu tinha 75 anos e nunca tinha vivido sozinha. Nunca tinha feito minhas próprias escolhas. Nunca tinha descoberto quem eu era quando não estava tentando ser o que os outros esperavam de mim. E nesses últimos 3 anos, vivendo sozinha, descobri coisas sobre mim que nunca imaginei. Descobri que gosto de acordar tarde, que gosto de jantar torrada com chá se eu quiser, que gosto de silêncio, que gosto de escolher o que assistir na televisão. Coisas pequenas, você pode estar pensando, mas para mim são enormes, porque pela primeira vez essas escolhas são minhas. Mas também descobri algo doloroso. Descobri que não sei quem eu sou. Passei tanto tempo sendo a mulher que os outros precisavam que eu ser, que esqueci de descobrir quem eu realmente era. Meus gostos, meus interesses, minhas opiniões, tudo isso foi moldado pelo que era aceitável, pelo que era esperado, pelo que me faria ser aprovada. E agora, aos 78 anos, estou tentando me conhecer. Estou tentando descobrir quem é essa mulher no espelho. E é triste. É muito triste começar essa jornada quando você já está no fim da estrada. Você quer saber o que eu desperdicei? Não foi só tempo. Foi possibilidade. Foi potencial. Foi vida. Eu nunca fui a enfermeira que sonhei ser. Nunca viajei para os lugares que queria conhecer. Nunca experimentei coisas novas. Nunca arrisquei. Nunca falei o que pensava. Nunca defendi o que acreditava. Nunca vivi de verdade. Eu apenas existi, cumprindo rotinas, atendendo expectativas, buscando aprovação. E sabe o que descobri? Que toda aquela aprovação não vale nada. As pessoas que eu passei a vida tentando agradar, a maioria nem está mais aqui. E as que estão, mal se lembram de todos os sacrifícios que fiz. Para elas era normal, era esperado, era minha função. E para mim custou minha vida inteira. Olho para minhas netas e vejo elas caindo na mesma armadilha. Vejo elas se desculpando por tudo. Vejo elas deixando de lado seus sonhos para cuidar de todo mundo. Vejo elas se sentindo culpadas por querer ter tempo para si mesmas. E eu quero gritar. Quero sacudir elas e dizer: pare. Pare agora antes que seja tarde demais. Antes que você acorde um dia com 78 anos e perceba que viveu a vida de outra pessoa. Porque é isso que acontece quando você tenta ser perfeita. Você deixa de ser você. A mulher perfeita não existe. É uma invenção. É um padrão impossível criado para nos manter pequenas, para nos manter controláveis, para nos manter sempre buscando uma aprovação que nunca vem. Porque não importa o quanto você se esforce, sempre vai ter alguém dizendo que você podia fazer mais, ser mais, dar mais. Se eu pudesse voltar no tempo, sabe o que eu faria diferente? Tudo. Eu diria não. Diria não para coisas que não queria fazer. Diria não para pessoas que só me sugavam. Diria não para expectativas que não eram minhas. E diria sim. Sim para meus sonhos. Sim para minhas vontades. Sim para descobrir quem eu realmente era. Sim para viver, não apenas existir. Eu colocaria meus próprios sonhos em primeiro lugar de vez em quando. Não sempre.
não sendo egoísta, mas reconhecendo que eu também importo, que meus desejos também são válidos, que minha vida também tem valor. Eu teria ido atrás da enfermagem, teria viajado, teria dito ao meu marido o que eu realmente pensava, teria construído uma vida que fosse minha, não uma vida que coubesse nas expectativas dos outros. Você ainda tem tempo, esse é o ponto. Você ainda tem tempo para mudar, para escolher diferente, para parar de perseguir a perfeição e começar a perseguir a autenticidade, para parar de viver para os outros e começar a viver para você também. Isso não é egoísmo, é sobrevivência, é justiça, é o mínimo que você merece. Não estou dizendo para abandonar sua família, não estou dizendo para ser insensível, estou dizendo para você se incluir na equação, para você se lembrar de que você também conta, que suas necessidades também importam, que seus sonhos também merecem ser perseguidos, que sua felicidade também é prioridade. A mulher perfeita é uma mentira. Uma mentira que nos vende a ideia de que se nos esforçarmos o suficiente, se nos sacrificarmos o suficiente, se desaparecermos o suficiente, então finalmente seremos amadas, seremos valorizadas, seremos suficientes. Mas não é verdade. Você já é suficiente. Você sempre foi. O problema nunca foi você. Foi o padrão. Foi a expectativa impossível. Foi a exigência cruel de que você seja tudo para todos, menos para você mesma. Aos 78 anos, finalmente entendi isso. Mas você não precisa esperar 78 anos. Você não precisa desperdiçar 60 anos como eu desperdicei. Você pode escolher diferente agora. Pode começar hoje. Pode olhar no espelho e prometer para si mesma que vai parar de tentar ser perfeita e vai começar a tentar ser real. Ser você, com todas as suas imperfeições, com todos os seus defeitos, com todos os seus sonhos e desejos e necessidades. Porque no final, quando você estiver sozinha olhando para trás, as únicas opiniões que vão importar são as suas. A única aprovação que vai fazer diferença é a sua própria. E a única vida que você vai se arrepender de não ter vivido é a sua. Não a versão editada que você mostrava para todo mundo. Não a versão perfeita que você tentava ser, mas a versão verdadeira, a versão bagunçada, a versão humana, a versão real. Eu desperdicei 60 anos. Não desperdice os seus. Viva. Viva de verdade. Viva para você, porque essa é a única chance que você tem. E quando acabar, não tem volta. Não tem segunda oportunidade, só tem as memórias. E as minhas são cheias de sacrifícios que ninguém pediu, de silêncios que ninguém ouviu, de versões de mim que nunca existiram. Então hoje, se você tirar apenas uma coisa deste vídeo, que seja isso. Você não precisa ser perfeita, você só precisa ser você. E isso, minha querida, isso é mais do que suficiente. Sempre foi. Se este vídeo tocou em algo dentro de você, se você reconheceu um pouco de si mesma na minha história, deixe um comentário. Me conte o que você vai fazer diferente. Me conte o que você vai escolher para você, porque cada escolha que você faz por si mesma é um pequeno ato de revolução. E o mundo precisa de mais mulheres revolucionárias. Mulheres que escolhem viver, não apenas existir. E se você quiser ouvir mais histórias como essa, mais verdades que ninguém tem coragem de dizer, se inscreva no canal, porque eu ainda tenho muito para contar. Muito que aprendi tarde demais, mas que você ainda pode usar a seu favor. Estamos juntas nisso, e juntas podemos escolher diferente.